Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo vai ser no Mineirão, às 19h30, vai passar na Amazon Prime. O árbitro da partida é o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Os assistentes Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná, e Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco. E no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. O que é muito curioso é colocar um VAR do Rio de Janeiro, porque não tem nenhum time do Rio de Janeiro que está disputando as primeiras colocações, né? Não tem o Flamengo que está em terceiro, nem o Fluminense que está em quinto. Então, assim, eu acho bem curioso, mas enfim. O Rodrigo apitou 6 jogos do Palmeiras, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última partida que ele apitou foi a nossa vitória por 1-0 fora de casa contra o Ceará na Copa do Brasil desse ano. Estamos a 3 jogos sem derrotas com ele apitando, sendo um empate 0-0 contra o Flamengo em casa e 2 vitórias fora, 4-0 contra o Galo e 1-0 contra o Ceará. O Cruzeiro está vindo de uma eliminação precoce na Sul-Americana, ficou em terceiro num grupo muito acessível. Ele jogou a última partida já eliminado e terminou a participação no campeonato com um empate 0-0 com o lanterna do grupo em casa. Em contrapartida, eles podem até assumir a liderança do Brasileirão, caso eles vençam o jogo hoje e contem também com uma derrota, um empate do Flamengo que vai pegar o Fortaleza em casa. E após 21 partidas, parece que o Leonardo Jardim encontrou o time ideal deles. Ele teve uma estreia com derrota de virada contra o Democrata no Mineiro. Depois ele foi eliminado também no Mineiro pelo América Mineiro. 2 vitórias só nos 11 primeiros jogos, além de 3 empates e 6 derrotas, 3 delas na Sul-Americana, que acabaram determinando essa queda precoce. Mas eles engrenaram, estão com 10 jogos sem perder, foram 7 vitórias e 3 empates. Se classificaram na Copa do Brasil com 2 vitórias contra o Vila Nova. No Brasileirão, a sequência invicta de 5 partidas, foram 4 vitórias e um empate. Então, assim, é um time difícil, é um time cascudo e tá criando forma. Então não tem jogo fácil hoje, muito menos no Mineirão, que pra gente sempre é difícil. Eles têm os desfalques do Vialba, que tá suspenso, e João Marcelo e Matheus Henrique, que estão lesionados. Os pendurados deles são Cássio, Christian e Caio Jorge. Eles vêm num 4-5-1, 4-4-2. A escalação provável é Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson, o Marquinhos e Caio Jorge. Já o Palmeiras chega após confirmar o primeiro lugar do grupo, o primeiro lugar geral da Libertadores, o jogo de volta em casa até uma possível semifinal, uma vitória em casa por 6-0 contra o Sport Cristal. A gente também com isso conquistou a terceira melhor campanha da fase de grupos da história da Libertadores. Apenas 5 vezes desde o início da competição em 1960, um time conquistou os 18 pontos da fase de grupos. São eles o Palmeiras de 2022, Boca de 2015, Palmeiras de 2025, Vasco de 2001 e Santos de 2007. E, curiosamente, nenhum desses times que foi 100% na fase de grupos conquistou essa edição da Libertadores, então o Palmeiras tenta por fim essa maldição do campeonato, né? Esse jogo também foi a despedida do Estevão jogando em casa, né? E foi uma exibição de gala dele, com gol, assistência. Hoje marca a despedida dele também em solo brasileiro, e aí ele vai ter só pelo menos mais 3 jogos do Mundial aí com a nossa camisa antes de se apresentar para o Chelsea. Já no Brasileirão, a gente tenta deixar para trás a derrota em casa do Flamengo, colocou fim à nossa sequência de 7 vitórias consecutivas. A gente tenta aproveitar o retrospecto de 100% como visitante para a gente buscar um bom resultado hoje, viajar para o Mundial com uma retomada de liderança, já que ontem o Red Bull venceu o Vasco fora de casa por 2-0, chegou a 23 pontos, garantiu provisoriamente o primeiro lugar da competição. O Palmeiras segue logo atrás com 22, enfrenta o Cruzeiro, que é o quarto, que tem 20. Nesse meio ainda tem o Flamengo com 21, que é o terceiro colocado. Hoje eles enfrentam um Fortaleza tentando reencontrar um caminho das vitórias, né? Um Fortaleza que, surpreendentemente, não está vindo bem esse ano. E eles jogam às 18h30, então a gente já vai ter mais ou menos uma noção do resultado deles quando começar a nossa partida de hoje, né? Os nossos desfalques são Murilo e Gustavo Gomes, que estão suspensos. Nossos pendurados são Flaco, Piquerez, Bruno Fux e Estevão. A escalação provável deve ser Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Piquerez. M. Martinez ou Aníbal, Richard Rios e Maurício. Estevão, Facundo ou Rafael Veiga e Vitor Roque ou Flaco. O Cruzeiro é um dos times que a gente tem o retrospecto mais parelho assim do campeonato do futebol brasileiro. No geral são 101 jogos com 37 vitórias, 29 empates e 35 derrotas. Muito disso, essa nossa vantagem de 2 jogos é pelo nossos últimos anos, de 2015 para cá, a gente conseguiu dar uma boa retomada nessas vitórias contra o Cruzeiro, porque era um time que era a nossa pedra no sapato, como foi o Inter muitos anos, que a gente já está conseguindo chegar também, como foi o São Paulo, que também ultrapassamos, o Atlético Paranaense, que tivemos uma fase que não ganhávamos dele nem a pau também, então a gente conseguiu, mas mesmo assim é um retrospecto muito, muito parecido.
Só fora de casa nós temos uma desvantagem gigantesca, e mesmo que tenhamos agora dado uma boa encostada, né? Com o mando do Cruzeiro são 47 jogos, 10 vitórias, 14 empates e 23 derrotas. No Mineirão são 39 jogos, 8 vitórias, 12 empates e 19 derrotas. No Brasileirão, 24 vitórias, 20 empates e 24 derrotas. A última vez que as equipes se enfrentaram foi na vitória por 2-1 de virada no Brasileirão do ano passado. O jogo foi no Mineirão. A gente acabou virando com gols de Maurício e Estevão de falta, um golaço, que foi nos últimos minutos. A gente está invicto a 8 partidas contra o Cruzeiro, somando 6 vitórias e 2 empates, desde a nossa última derrota contra eles, que foi o jogo de ida da Copa do Brasil de 2018, no Allianz Parque. É a maior série invicta contra o rival na história. A gente superou as sequências de 7 partidas sem derrota que foram registradas entre 69 e 74, 75 e 88 e entre 2000 e 2002. No Mineirão, o Palmeiras também não perde há 4 partidas. Foi empate roubado 1-1 na Copa do Brasil de 2018, que a gente teve gol anulado. Vitória por 2-0 pelo Brasileirão de 2019, que decretou o rebaixamento deles. Empate por 1-1 no Brasileirão de 2023, que sacramentou o nosso título. E a vitória por 2-1 no Brasileiro de 2024. É a maior série invicta como visitante contra eles na história. A gente superou as sequências de 3 partidas sem derrota, que foram entre 1969 e 74 e entre 2000 e 2002. Algumas curiosidades estatísticas: o Palmeiras pode alcançar 10 vitórias consecutivas como visitante pela primeira vez desde o período entre fevereiro e maio de 96, que atingimos 13 triunfos seguidos fora de casa. Nós somos o único time que venceu as 9 partidas mais recentes fora de casa entre os times que disputam a Série A do Brasileiro. Também o que tem melhor aproveitamento de pontos como visitante nessa temporada são 88,24%, com 14 vitórias e 3 empates em 17 jogos, contra 74,5% do Flamengo, que é o segundo colocado. Nós temos também o melhor ataque, com uma média de 2 gols por jogo, contra 1,71 do Flamengo, segundo colocado. 1,71 é bem a cara deles mesmo. Além disso, também a gente fez gols em 16 dos 17 jogos que disputamos como visitante. Lideramos o quesito com 94,12% contra 88,24% do Flamengo, que é o segundo colocado no quesito. E desde novembro do ano passado a gente acumula 20 jogos de invencibilidade como visitante. São 17 vitórias e 3 empates. É a maior sequência sem derrotas fora de casa desde o período entre novembro de 95 e maio de 96, que a gente registrou 21 partidas de invencibilidade com 20 vitórias e um empate. É a maior sequência também entre todos os atuais clubes da Série A do Brasileirão. Dos últimos 51 jogos como visitante, o Palmeiras perdeu apenas 7. Isso desde o empate por 2-2 contra o Fortaleza, que foi lá no Ceará, no Brasileirão de 2023. Ao todo são 29 vitórias e 15 empates. E das últimas 19 partidas do Palmeiras, no geral, a gente somou 15 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Entre todos os clubes que estão na Série A do Brasileirão desse ano, o Palmeiras é o que registra, somando todas as competições, o melhor aproveitamento de pontos da temporada. Tem 74,5% contra o Flamengo, que tem 72,55%. Como mandante, a gente tem a melhor defesa, uma média de 0,47 gols por jogo, seguido pelo Ceará, que tem 0,5. O Palmeiras de 2025 tem a terceira melhor defesa da história do clube, é uma média de apenas 0,61 gols sofrido por jogo. Está atrás só de 1989, que tem 0,6, e 72, que tem 0,54. Palmeiras, que iniciou essa rodada como líder pela 4ª rodada consecutiva no Brasileirão, ele tem o melhor aproveitamento entre os visitantes, são 100% em 5 jogos, melhor ataque com uma média de 1,6 gol por jogo, melhor defesa 0,6 gol sofrido ao lado do Botafogo e Flamengo, além de ser um dos times com mais jogos marcando gol, com 100% ao lado da Red Bull Bragantino. É o recordista em vitórias consecutivas como visitante em toda a história do Brasileirão, tem 10 vitórias seguidas entre 93 e 94, também se isolou na segunda posição na lista com os atuais 8 resultados em sequência, né? Deixando para trás o Flamengo de 2019, que tem 7. O curioso é que depois do Palmeiras de 93 e 94, do Palmeiras de 2024 e 25 e do Flamengo de 19, o Palmeiras vem logo atrás mais uma vez no ranking com 6 vitórias seguidas fora de casa em 1973. Está dividindo a 4ª posição com Corinthians de 73, Galo de 74, Flamengo, Vasco e Inter de 78, Galo de 86 e Juventude de 2004. E com a vitória sobre o Red Bull Bragantino há 2 rodadas, o Palmeiras se tornou o único clube do país com retrospecto positivo atuando como visitante na história do Brasileirão. A gente estreou em 1960, disputamos 807 jogos como visitante, somamos 281 vitórias, 245 empates e 281 derrotas. Nosso saldo de gols também é positivo, com 4 gols a favor. Marcamos 961 e sofremos apenas 957. O Palmeiras também tem vantagem no retrospecto geral contra 18 dos 19 times da atual Série A do Brasileirão. Considerando todos os confrontos da história, incluindo amistosos, campeonatos oficiais, nossa maior vítima é o Santos, com 45 vitórias a mais, e a gente tem desvantagem apenas contra o Inter, com 5 vitórias a menos.
A nossa atual comissão técnica também está buscando o triunfo de número 100 pelo Palmeiras em Campeonatos Brasileiros. Atualmente são 180 jogos, 99 vitórias, 41 empates e 40 derrotas, com 284 gols marcados e 159 sofridos. E também estamos a 2 gols de atingir 600 gols no total sob o comando deles em todas as competições. Atualmente temos 354 jogos, 207 vitórias, 84 empates, 63 derrotas, com 598 gols marcados e 280 sofridos. O Richard Rios está a um gol de alcançar a quarta posição entre os colombianos com mais gols pelo Palmeiras, ele soma 11, logo atrás do Asprilla com 12. O M. Martínez já está a uma vitória de alcançar a oitava posição no ranking de uruguaios com mais vitórias na história do Palmeiras, ele tem 17, logo atrás de Eguren que tem 18. E o Veiga está a um gol de igualar Limim e Menestrinho na 15ª posição entre os jogadores com mais gols na história do Palmeiras. Atualmente ele tem 105 contra 106 dos dois ex-jogadores. Palmeiras também aguarda o sorteio das oitavas da Libertadores que ocorrerá amanhã no Paraguai. O Palmeiras está no pote 1, pode enfrentar Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitário do Peru ou Cerro Porteño. Só pedreira. Se fosse no sistema anterior, o primeiro enfrentando o último, nosso adversário seria o Cerro. Porém, conhecendo a Conmebol e os seus sorteios, pode ter certeza que vem brasileiro para eles já irem eliminando os possíveis favoritos. Eu chuto Palmeiras e Flamengo porque eles já pegam os dois maiores favoritos e já se enfrentam logo de cara no caminho, para não ter BO. Provavelmente, na sequência, vai pegar o vencedor de Botafogo contra qualquer outro brasileiro também, ou qualquer outro time forte, porque aí já vai todo mundo se eliminando. E apesar do sorteio ser amanhã, os jogos vão acontecer apenas entre 12 e 21 de agosto. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários seus palpites, como escolher um time, expectativas para o jogo. Mais uma vez, peço que deixem sua curtida, isso ajuda muito. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!